Neste momento, eu ocupo a tribuna do Senado, não como líder do MDB, mas como liderada que sou, eu e a bancada feminina, lideradas ou representantes de todas as mulheres brasileiras. E digo isso porque hoje venho justamente comunicar ao plenário que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, em caráter terminativo, portanto, já vai direto para a Câmara dos Deputados, senador Dário, 7 projetos da pauta feminina. 7 projetos da mais alta relevância para as mulheres, consequentemente para a família brasileira, para o povo brasileiro. E, por incrível que pareça, dos 7 projetos, 5 são de autoria dos senadores da República. E isto é uma coisa a se comemorar, numa casa onde somos apenas pouco mais que 10%. E eu venho, nesses 5 minutos que tenho, apenas dizer rapidamente quais são esses projetos, até porque eu tive o privilégio dos 7 de relatar 4 e ser autora de 1. O primeiro é do nosso querido amigo senador Eumano Ferrer. Ele simplesmente torna efetiva uma lei que existe há 15 anos que obriga os hospitais públicos e privados no Brasil a notificar em caso de constatação de mulheres pacientes atendidas fruto da violência doméstica familiar ou violência que ocorre na rua. Esta lei não tinha concretude porque os hospitais não tinham prazo e não tinham regras. A lei é muito clara. A partir de agora, a notificação é compulsória, no prazo de 5 dias. Ele tem que encaminhar uma ficha de notificação, ou seja, não entra na intimidade da mulher porque resguarda o sigilo profissional do médico. E esta notificação obrigatória em 5 dias deverá ser feita perante uma delegacia mais próxima ao Ministério Público. E este projeto, portanto, vai dar concretude a esta lei. O outro projeto, e eu fui relatora, é do senador Ataídes de Oliveira. É um projeto que estabelece que 5% pelo menos das vagas do Sistema S, dos cursos de aprendizagem no Brasil, que são gratuitos, terão que ser destinados às mulheres vítimas de violência. Este projeto, também muito importante, faz com que a mulher, que muitas vezes apanha constantemente e sofre a violência no corpo e na alma todos os dias, possa romper esse ciclo, que muitas vezes não consegue fazer porque ela não tem condições financeiras, não tem como se sustentar. Sigo aqui no exemplo do senador Ataídes. O Sistema S pode estar oferecendo um curso de manicure e pedicure para que esta mulher possa ter economia financeira e, com isso, romper o ciclo de violência. Também foi apresentado, agora de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, e eu fui relatora ad hoc, que a partir da aprovação desse projeto, a mulher que já sofreu violência e tem o agressor ainda solto, ela terá direito, em caso comprovado pelo juiz ou pela autoridade policial, a um dispositivo que nós chamamos de botão do pânico, que é um dispositivo tecnológico que simplesmente é acionado pela mulher quando ela está em contato com esse que já a agrediu. Esse dispositivo tem salvado vidas no estado da Bahia e no estado do Espírito Santo. Uma experiência exitosa que, a partir da aprovação dessa lei, passa a ser obrigatória a disponibilidade em todos os estados da Federação Brasileira. Ainda, senhor presidente, nós temos um projeto de autoria do senador Pedro Taques, que determina que, independente de abrir-se inquérito ou processo penal, as medidas de prevenção protetivas em relação à mulher, mais 1 minuto, eu máximo encerro, em relação à mulher, agora poderão ser disponibilizadas independentemente deste inquérito ou do processo penal. Já na fase final, temos um projeto também da bancada feminina, que é também do senador Pedro Taques, relatado pela senadora Marta Suplicy, que determina o seguinte: para que o autor da agressão seja solto, ele vai ter que, em 48 horas, comparecer ao juiz, para que o juiz diga para ele claramente quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E, principalmente, o que irá acontecer com ele em caso de provocar novamente ou ser autor novamente de uma agressão. Nós temos convicção que, com esta medida e com a firmeza que nós temos hoje do judiciário, esse agressor vai se conscientizar ou pensar 2 ou 3 vezes antes de
cometer novamente agressão. Eu vou encerrar, senhor presidente, porque sei que estamos com autoridades chegando aqui, mas não sem antes dizer que fiquei muito feliz e amanhã vou me pronunciar a respeito, porque aprovamos também um projeto de minha autoria, na linha da decisão do Supremo Tribunal Federal. A mulher que não tem sentença, que ainda aguarda na prisão, no sistema carcerário, a sua sentença, que não seja nociva à sociedade, que não tenha cometido um crime com violência, que seja gestante ou mãe de crianças e adolescentes ou pessoas com deficiência, terão que responder em liberdade. E fomos mais corajosos todos nós. Agora também, mesmo quando já tem sentença, nesses casos em que não é risco para a sociedade, nesses casos em que seja mãe, ela também, depois de cumprido 1/8 da pena, tem direito a responder em liberdade. Eu encerro, porque aqui está chegando o presidente do Senado Federal e eu quero dizer que estes projetos só foram possíveis de serem aprovados porque o presidente Eunício, ao invés de mandar os projetos para o plenário da Casa, determinou de ofício que os projetos seriam terminativos na Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, me concede uma parte. Nós estamos com o tempo vencido, mas se o presidente... Rapidamente. Senhor presidente, é só no sentido de parabenizar e dizer da importância da aprovação desse projeto. E economicamente, para não criar problemas com a mesa. Eu agradeço e finalizo, presidente Eunício, fazendo um agradecimento especial a Vossa Excelência. Eu estava dizendo aqui, e com isso encerro as minhas palavras, dizendo que se não fosse a generosidade, o espírito cívico e a alma feminina de Vossa Excelência, como sei que também estendo a todos os senadores, nós não teríamos no dia de hoje aprovado 7 projetos em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Somos apenas 10% do Congresso Nacional. Mas ainda podemos dizer que, apesar disso, senadora Vanessa, nós tivemos por unanimidade a aprovação desses projetos, que significa que, embora 10% apenas são mulheres, todos os senhores e senhoras senadores têm a alma feminina. Muito obrigada, senhor presidente.